Você que teve a sua habilitação suspensa ou cassada porque tinha ultrapassado os 20 pontos, deixa eu te contar uma coisa que saiu na decisão agora recente por um juiz em Minas Gerais que pode ser base justamente para sua discussão e tirar essa suspensão ou essa cassação na sua carteira. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu só vou te pedir para se inscrever no meu canal do YouTube, Dr. Ilmar Muniz, e também me seguir em todas as redes sociais, do Instagram, do Facebook e agora também do TikTok Ilmar Muniz. Agora vamos lá falar sobre essa decisão recente que saiu em Minas Gerais, que eu achei muito válida, que pode te auxiliar, te beneficiar, se caso você teve a sua carteira cassada ou suspensa porque tinha ultrapassado os 20 pontos. Muita gente que teve a carteira suspensa ou cassada, quando a lei ainda exigia o máximo de pontuação de 20 pontos na habilitação, teve o processo todo rolando, mesmo depois que a Lei 14.071 de 2020 entrou em vigor. E a Lei 14.071 de 2020 veio com a previsão de ter a pontuação estendida, ou seja, dependendo de cada caso, poderia chegar até 40 pontos, para que você pudesse então ter a sua carteira suspensa ou então cassada. O que entendeu um juiz em Minas Gerais após a promoção para anulação da cassação e suspensão da habilitação de um motorista? O juiz entendeu o seguinte: como a Lei 14.071 de 2020 prevê que a pontuação não é mais 20 pontos, e sim 40 em alguns casos específicos, e o processo de suspensão da carteira deste motorista ainda estava acontecendo, mesmo que ele já tivesse ultrapassado os 20 pontos antes da lei entrar em vigor, a lei que mais beneficia o condutor deve retroagir, ou seja, também deve beneficiar mesmo que sua carteira já estava em processo de suspensão. Isso, para quem está com a carteira aí em processo de suspensão ou cassação, é maravilhoso. O juiz entendeu o seguinte: a lei penal, ou seja, no caso dos crimes, ela prevê essa possibilidade que diz: toda lei penal mais benéfica ao réu deve retroagir, ou seja, mesmo que aconteça depois do crime, ela tem que voltar para trás justamente para ajudar o réu, porque ela é mais benéfica, perfeito? No caso das sanções administrativas, penalização de trânsito, o juiz falou que é o mesmo sentido. Ou seja, se a função da lei, aqui no caso administrativa, é punir o condutor, nesse caso, uma lei mais benéfica também deve retroagir, porque esse é o sentimento constitucional que tem previsão legal, tá? Então agora, se você teve a sua carteira suspensa ou cassada porque ultrapassou os 20 pontos e ainda estava todo o processo de cassação acontecendo e você estava todo nesse imbróglio de perder sua carteira ou ter ela suspensa, você tem uma decisão judicial que pode te ajudar muito. Mas olha, muito importante, essa é uma decisão que beneficiou apenas esse condutor, porque ele promoveu a ação diretamente no caso específico dele. Essa decisão, ela não abrange outros casos, ela não vai justamente anular todas as situações que estão em processo de suspensão ou cassação porque tinha ultrapassado os 20 pontos. Cada caso terá que ser promovido individualmente. Então, se no seu caso você tem justamente acontecendo isso na sua habilitação, você tinha os 20 pontos ultrapassados, sua carteira tinha iniciado o processo de suspensão ou cassação e agora entrou em vigor a Lei 14.071. Você pode promover um processo pedindo a anulação, justamente isso, a anulação do procedimento de suspensão ou cassação da sua carteira. Porque, como disse o juiz, e eu também entendo como advogado perfeitamente que o juiz está correto nessa decisão, é que se é uma lei que tem função de punir o condutor, a lei penal ou lei restritiva deve retroagir em caso de benefício ao condutor, ao réu ou ao agente que precise justamente dessa análise. Então, no seu caso, você teve a sua carteira cassada, você teve a sua carteira suspensa, tranquilo, entra com a ação judicial que provavelmente vai ser deferido essa questão para você. Óbvio, vai depender de cada juiz, cada magistrado vai entender de um jeito. Mas acredito eu que possa ser uma tendência das decisões
porque justamente é uma decisão muito bem fundamentada do juiz em Minas Gerais, que eu acredito que pode ser usado como base em outros processos, tá? Então, teve sua carteira suspensa ou a sua habilitação está cassada por causa da legislação anterior que previa 20 pontos, tá no processo de cassação, tá no processo aí de suspensão da carteira, procura um advogado e ingressa com uma ação judicial contra a Fazenda Pública para justamente anular o ato punitivo, dizendo, olha, a Lei 14.071 veio mais benéfica e me dá a possibilidade de maior pontuação para que então eu possa perder a habilitação até ela suspensa. E nesse caso, ela tem que retroagir para me beneficiar. E com isso vai te ajudar muito, tá? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tema, não deixa de dar o seu joinha, dar o seu like e compartilhar esse vídeo com quem precisa dessa informação. Comenta aqui se você também entende como um juiz que deve retroagir, ou se você entende que não deve ser esse o caso. Coloca aqui sua opinião, porque vai ser muito interessante para a gente discutir esse tema. Galera, até a próxima!